Vamos mudar a chavinha, saindo do basquete da NBA, voltando aqui para o nosso futebol brasileiro e falando agora de Flamengo. Olha só, onde o Abel está errando, se é que ele está errando. Pode até acertar também, por isso que nós temos duas colunas. A de erro é a de acerto. Aqui, alguns itens. Por exemplo, Arrascaeta no banco, Arão protegido, sistema defensivo, posicionamento do próprio Gabigol, insistência com o Diego, entrevistas e estilo paizão. Por isso vou convocá-los, vocês que adoram esse estilo de debate aqui, ó. Eu amo. Você ama, né, Calçade? É porque o futebol, assim, como ser humano você não consegue dividir, no futebol tem horas que não dá. Não dá, né? Não dá porque as coisas acontecem, elas estão ligadas. Então, muitas número estão não te define. interligadas. Então, é difícil você separar. Porque se fosse assim, era muito fácil consertar. E, às vezes, você não consegue. Porque você tem que melhorar o todo para poder chegar ao acerto. E não, assim, um único detalhe. Porque se fosse só um detalhe, era fácil de arrumar. Uhum. Se fosse fácil o detalhe e enxergá-lo, logo você vai lá e corrige. Ataca. Tem algumas coisas aqui que são ligadas, inclusive. Principalmente Exato, isso aqui, ó. são todas ligadas. Assistência com o Diego, Quase todos. Arrascaeta no banco, por exemplo. Engraçado, o Diego, insistência com o Diego. O Flamengo ganhou do Corinthians fora de casa, né? Sim. Copa do Brasil. Diego pro Bruno Henrique e pro Arão. Se não tivesse o Arão nem o Diego... Não seria a vitória. O questionamento, e é por isso que eu vou perguntar para vocês. Vou começar com a Arrascaeta. Arrascaeta no banco. No começo, tinha até virou até um estigma ali, né? Ele não coloca o Arrascaeta, ele não coloca o Arrascaeta. Depois foi entrando o Arrascaeta, e algumas partidas entrou com o titular, inclusive. Mas o Arrascaeta no banco para vocês, hoje, é um erro ou um acerto do Abel? Então, Luciano, é que não tem como tirar de uma visão maior, né? Uhum. Inclusive, nada na vida é uma coisa só, como disse o Calçade. Para mim, o Arrascaeta acaba sendo uma peça fácil para a gente apontar como erro e como acerto. Já te respondendo antecipadamente, para mim, erro. Mas a situação é maior. O Flamengo, falta ao Flamengo qualidade técnica? Não, não falta. Falta ao Flamengo investimento no elenco? Não, não falta. Falta ao Flamengo um pouco mais de argumento tático, de treinamento. Exatamente. O Flamengo teve na semana passada uma coisa que aqui no Brasil é maravilhosa, que é uma semana de folga. E aí vai jogar contra os reservas do Atlético Paranaense. Continua tendo investimento, continua tendo técnica, mas mostra claramente que falta mais da parte tática. Então, para mim, tem algo ali a ser atacado, a ser resolvido, e isso vai exigir mais do treinador. E que aí, se falta isso, mesmo com a entrada do Arrascaeta, também não se resolve. Não vai resolver. Por isso é que, assim, colocar o Arrascaeta como titular agora absoluto também não vai resolver, porque tem mais coisa. Mas não vou fugir da sua pergunta. Para mim é um erro ele tá no banco. Calçade? Eu entendo que estou com o Marra, exatamente isso. Eu acho que ele deveria estar presente, mas não é colocou, resolveu. Não é assim tão pontual. Mas tem uma série de coisas envolvidas. Como o sistema defensivo, que a gente vai chegar ali, o sistema defensivo ele é um todo. O sistema defensivo, quem faz parte do sistema defensivo? Isso aqui está ligado, então, totalmente. O Arão protegido, porque aí tem o Cuejara envolvido na história que acaba sobrecarregado e tudo mais. Seguinte, o teu sistema defensivo, se é um sistema, né, não estamos falando nós não estamos falando de 5 caras, que é o goleiro e mais 4. Estou falando do Bruno Henrique, do Gabigol. Falando do Bruno Henrique. Então, as tuas escolhas, elas dependem, por exemplo, só um exemplo básico de como teus atacantes vão se comportar no momento que você perde a bola. Eles não estão nem aí. Bom, então você vai sofrer, cara. Você vai sofrer, porque essa bola vai chegar muito rapidamente na tua última linha. E aí vai ficar a imagem de que aquela última linha não presta. Por quê? Porque os caras ali também largaram. Então, quer um exemplo? Corinthians e domingo. A mobilização que o Corinthians tem para jogar clássicos. Então, e ali... Impressionante. Era só o Fagner que estava correndo, tentando recuperar a bola? Não. Isso não quer dizer que tenha jogado bem. Eu acho que longe disso. O Corinthians vem jogando muito mal. Mas só um exemplo de como um time se mobiliza para se defender e outro, às vezes, não consegue. Então, tira o Arão, bota o... Arrascaeta. Não conserta. Não, você trocar o Arão pela Arrascaeta... Não, sim. A questão é essa. Não é uma troca.
Não dá para ser uma troca. Agora, a nossa resposta... Mas é o treinamento, é o desenvolvimento. É o que o Marra falou. É o desenvolvimento de uma jornada, de uma semana, que é um luxo. Tá bom, o que foi melhorado? Mas dentro desse cenário ideal, o Arrascaeta, então, ele... Que variações que eu trouxe. Estaria no jogo, né? Eu preciso aproveitar esse luxo. E, ao mesmo tempo, eu fico com receio de que também não ocorra uma supervalorização do Arrascaeta, né? Por tudo aquilo que foi pago com ele. Dá a impressão que se ele entrar no time, o time vai sair jogando como se fosse música. E tem hora que ele desaparece do jogo. Você nem vê o Arrascaeta. Então, e não funciona assim, né? Então, dentro, vai rolar o print, lógico, mas dentro de todo um cenário analisado com suas ligações. Que aí já está aqui, os dois pontos estão intimamente ligados. Arão protegido, essa função a qual ele é colocado e é uma característica dele. O famoso pisar na área, o famoso estar lá. Às vezes é o cara da assistência do último gol, do Bruno Henrique, é o cara que faz o gol de cabeça, é o cara que está lá, mas que acaba, às vezes, sobrecarregando o sistema defensivo também. Porque às vezes o Cuéllar, que é o primeiro homem de combate, acaba ficando ali muitas vezes sobrecarregado e as coisas estão ligadas. Tudo depende da sua ideia de jogo e do treinamento que te permite alcançar aquilo que você está pensando. Tá cheio de equipes no futebol mundial que a gente transmite aqui todo dia, que jogam com seus... Você vê os zagueiros no campo adversário. Aqui, ó, sobe zagueiros, todo mundo, volante, sobram 3 e o time está lá instalado, com os 2 laterais abertos. Lateral um de cada vez. Os caras enfiam 2, porque eles criam uma outra forma de se defender. Então, 3 defende aqui com 3, os laterais espetados, todo mundo por dentro. Na hora que perde a bola, se um olhar para o outro, está morto. Se agir rapidamente para recuperar, você aí... Porque já está treinado, né? Mantém seus zagueiros, exatamente. Aí seus zagueiros justifica ter os caras adiantados. Porque se seu time não morde, não recupera lá, não retarda a saída do adversário, os seus 3 zagueiros vão passar o jogo todo apostando corrida com os atacantes. Eles não duram. É o seu time, né? Porque muitas vezes você tem só um mordedor ali à frente da zaga. Não serve para nada. E os demais é que fazem. É isso, é o time. Se tiver um terço. Na hora de encaixar a marcação, tem um cara que não entendeu o que está rolando, tiver uma saída para o adversário, você pode ter 4 trabalhando muito bem e um errado, equivocado. É naquele um que vai sair a bola. Então, assim, é global. O treinamento, por isso que o jogo é coletivo. A gente fala tanto do coletivo. Porque acreditar que individualmente um cara vai resolver, ele pode resolver. Messi resolveu sábado? Não. Por quê? Porque primeiro o coletivo do Barcelona falhou. Faltaram jogadores, o coletivo falhou. Isso. E o Valência foi monstruoso em retirar do Messi o espaço. Quantas bolas o Messi grudou na esquerda e saiu fazendo fila, que nem ele faz? Contra todas as equipes. E é isso. Não fez. Não dá para você ter uma dependência de um cara só. É claro que é interessante você ter Não, se eu quero ele no meu time. A dependência do Messi, etc. Mas é aquilo. Ele, de repente, resolve 80%. Os 20% que ele não está bem, o coletivo tem que entrar em cena. Mas você não foi campeão. É isso. Ele não foi campeão, cara. Só isso. Só um título que está sendo... O Arão. Então, eu gostei muito de ver o Hugo Moura jogar. Eu acho que é um jogador que merece um espaço. Por isso, também, não fugindo, eu vou no erro, mas o erro não é o Arão. O erro é proteção. Você tem que dar oportunidades. E quando o Hugo Moura jogou muita bola. O meio de campo alternativo, às vezes, foi escalado... Não foi muito bem. Não foi... Contra o São Paulo, foi bem. O Ronaldo? O Ronaldo. Bom jogador também. Então, eu vou no todo. E eu mesmo já critiquei o Arão aqui algumas vezes, várias vezes, mas eu não tiro dele a força que ele tem de ataque. Sim. Não tem como tirar isso. Eu acho que outros merecem também a oportunidade. O sistema defensivo do Flamengo, que muitas vezes foi e é criticado, e aí o sistema defensivo, não estou falando de dupla de zaga, né, que tá a falta do Rodrigo Caio, mas laterais, próprio volantes, essa questão, e aí mais uma vez está tudo meio que envolvido, porque tem recomposição de atacantes, se marca, não marca, isso vai influenciar no sistema defensivo. O sistema defensivo do Flamengo, do jeito que é construído hoje, ele é consistente, não é consistente? O Flamengo poderia oferecer menos espaços para o adversário. O adversário, quando tem a bola no Flamengo, o Flamengo demora um pouco mais a recuperar a bola. Mas isso por si só é um erro ou não? Porque talvez considerar... A ideia deve passar por tirar... O Flamengo deve ser um time de imposição.
pelo que tem de elenco, pelo que tem de investimento, pelo que tem de expectativa, o Flamengo deve ser um time de imposição. O Flamengo teve muita dificuldade em vários jogos, exatamente porque os adversários achavam espaços, estrategicamente espaços importantes para a definição de uma partida, e esses espaços não estavam tão difíceis assim de serem achados, não. Inclusive na Libertadores. O Flamengo teve muita dificuldade em bons jogos na Libertadores. Então, de novo, não colocando o sistema defensivo com a carinha do Rodrigo Caio ali, sim, o Flamengo pode e deve melhorar na parte defensiva, que não é... Vamos lá, Van Dijk. Quando o Liverpool contratou o Van Dijk... Parece que é bom esse cara aí. 75 milhões de libras, né? Eu pensei, é uma ótima contratação, mas é um absurdo. O valor? Porque um jogador não resolve o problema. Com 3, 4 jogos do atual Liverpool, vice-campeão da Premier League, pode ser até campeão da Liga dos Campeões, eu tive que rever meu posicionamento. Mudou muito, né, o sistema defensivo. Por quê? Porque ele foi contratado num meio de temporada. Num meio de temporada não dá tempo. O time ainda vai errar muito. Mas aí depois, no início da outra temporada, quando ele já está habituado, já é comum, os jogadores já conhecem, a ideia já é outra, mudou o Liverpool. Mudou lá na frente, mudou no meio, mudou na defesa e ele mostrou que ele vale aquilo tudo. Ele é um organizador. E aí você pega... E tem o Alisson lá atrás, hein? Qual foi? Tem que lembrar do Alisson também, que fez mudar. O goleiro que menos sofreu gols e o 17º em defesas difíceis. Exatamente. Por quê? Porque tem uma ideia defensiva melhor organizada. Então, ele não vai aparecer toda hora fazendo milagre e tudo. Ele é o 17º. Olha que informação, olha que dado. Por quê? Porque tem um Van Dijk na frente dele, mas especialmente porque foi arrumado um sistema defensivo. Então, hoje, o time não toma gol. Pega na história recente do Liverpool, qual foi a última vez que ele foi, no campeonato, o time menos vazado? Você vai lá para o Rafa Benítez, você vai lá para o Kenny Dalglish, se não for para o Bill Shankly. Mas agora aconteceu. Aconteceu na atual temporada. O time continuou fazendo muito gol. 30 jogos já. 30? Na temporada. E são 22 vazados, né? Com 27 gols. Sim, 30 na temporada. Ah, então calma aí. 30 na temporada. Jardinha. Desculpa. Tem o que fazer. 30 jogos é um absurdo. Eu estou falando pela quantidade. Para fazer isso que o Marra está falando em 30 jogos, você vai ter que... Você não tem... Assim, quando tem o luxo de uma semana, por isso que a semana fica exposta. Você espera que nessa semana, como são 30 jogos, você nunca tem, você espera que todos os problemas sejam resolvidos também nessa semana. 30 jogos é... É muito, né? Sim, e aí não é assim, para qualquer clube. Assim, até porque não é inexplicável. Porque é o seguinte, vem mais 32 jogos do Brasileiro, são 62 garantidos. Chega o quê? Uns 80 no ano? O jogo da volta do Corinthians, 63, mais Libertadores agora. E depois você tem ainda, espera-se continuar na Copa do Brasil, Libertadores. Você está falando de 80 jogos pode aí. Chegar, mais 70 e alguma coisa. A possibilidade, né? Com 63 garantidos, 4. Então, mas quando a gente fala de 30 jogos, 27 gols sofridos, né? É a quantidade. Só 8 que não foi vazado é muita coisa. Então, mostra que tem um problema no sistema defensivo. É natural que as comparações venham com Palmeiras, com outros times que tomam menos gols. Não, defensivamente não está bom. Não está bom. Não está bom. Posicionamento do Gabigol, Nonato? Você acha que o Gabigol, por exemplo, é esse cara que, jogando... É o centroavante, ele joga melhor de lado. Onde que bota esse Gabigol? Acho que até o próprio Abel já tentou vários lugares diferentes ali. Eu acho que o detalhe é que o Gabigol já foi tentado em várias posições aí no Flamengo e não conseguiu ser ainda aquele Gabigol que foi no Campeonato Paulista pelo Santos, né? Que jogou muita bola até ser contratado pelo Flamengo. Então, assim, acho que o próprio Gabigol precisa dar uma resposta no caso do Flamengo. Não é nem aí uma culpa do Abel ou uma responsabilidade do Abel. Porque ele já tentou vários posicionamentos para o Gabigol e a coisa não funcionou, né? Então, então temos uma sinuca de bico aqui. Porque o posicionamento do Gabigol, se ele já foi testado em vários posicionamentos, e aí uma questão dele não conseguir ter rendido em nenhum desses posicionamentos, aí não é nenhum erro do Abel. Vou deixar ele na coluna do meio aqui. Parece que quem está dando essa resposta que o Gabigol deveria dar é o Bruno Henrique. Hoje o Bruno Henrique rende muito mais que o Gabigol. Você pega o mapa dos gols, você olha o Flamengo, tá vendo isso ontem lá no DAT ESPN.
você tem 83% o lado esquerdo, 17% o central, 0. Então é Bruno Henrique tudo. Porque o Bruno Henrique é agudo, ele faz esse movimento da esquerda para dentro e até, na parte central tem responsabilidade dele. Porque ele vai por ali, que é um movimento que o Abel tentou criar. O lado direito, quando tem o Gabigol, você tem o Everton, o Ribeiro, são jogadores que fazem o movimento sempre para dentro. Então, assim, o que se cria no lado... E o Pará, que é o lateral que passa. Então, esse lado direito é um lado que praticamente produz muito pouco nos gols, no mapa do gol. Você tem a esquerda predominante. Com a esquerda. Porque tem o Bruno é a grande contratação. Eu acho que o Flamengo olhou para o mercado, beleza, preciso dar uma resposta. Bruno, Arrascaeta, Gabigol, o Rodrigo Caio, mas foi nos nomes. Mas acho que no caso do Gabigol, ele foi para um jogador muito específico, que não é você não tem aquele centroavante que para a bola ali. O que está fazendo? O que fez o Abel? Na hora que puxou o Bruno para dentro, o Gabigol para o lado, a Arrascaeta ali na esquerda, tentou, sem movimento não vai funcionar esse time, que é o movimento do Bruno para dentro, o Gabigol faz a diagonal para receber, finalizar, mas digo, aquele centroavante com um outro tipo de característica o Flamengo não tem, pelo menos não foi o Uribe também. Não foi o Uribe. Então isso é um problema do Flamengo, é um Flamengo que... Qual é a característica do Flamengo? Com todos esses caras. Mas, de certa forma, então, o posicionamento dele não está errado. Como? O posicionamento do Gabigol está errado? Porque não há esse posicionamento. Essa que é a questão. Qual que é o posicionamento dele, né? Eu conversava isso com o Renato Rodrigues ontem, do Data. O Flamengo não é característica... Pelos jogadores que o Flamengo tem, é time para parar e ficar trabalhando a bola? Não. Mais rápido. É velocidade ali. Recupera e sai. Então, para mudar a característica da equipe, em alguns momentos, você precisa realmente mudar o jogador. E quem é esse jogador? Uma bola que vai parar e ser trabalhada. Porque esse é o Arrascaeta, trabalha a bola, para dentro. Bruno Henrique, para dentro. Gabigol, para dentro. É difícil, cara. Você não tem esse time. Então, não adianta querer... É um time muito mais de resposta, de ataques rápidos, de contra-ataques direto, do que o time que vai ficar trabalhando bola com aquela paciência. Acho que isso pode ser desenvolvido, sim. Em qualquer time deveria ser desenvolvido. Não consigo ver times, eu não gosto. Equipes de futebol que só tem um sentido. Aí eu recupero e saio correndo, eu vou rápido. E quando o adversário resolve fazer isso aí que você faz, e te trancar, falar, agora a bola é sua. Ah, mas esse jogo... Tem pra onde correr. Esse jogo eu não consigo dominar. Tem espaço para correr. Eu não domino. Pô, então você não é uma equipe de futebol, porque, na minha visão, um time de futebol precisa dominar as várias fases do jogo e as situações estratégicas que o jogo te impõe. Quando o adversário joga como você, o que você faz? Sente, chora ou dá uma resposta? Cruza para a área. E cruza para a área. Aí o desperdício. É o balãozão lá. É isso aí. Posicionamento do Gabigol, então, Mário Marra, ele, de certa forma, não tem muita resposta. Então, o Gabigol, para mim, assim, ele é meio um mistério, viu, Luciano? Porque quando jogava no Santos, tinha aquela imagem do Gabigol, o 9. Mas o 9 era o Ricardo Oliveira. Naquela época que tinha Marquinhos Gabriel ou Giovânio, Lucas Lima, o Gabigol, Ricardo Oliveira. Isso é lá atrás, quando ele surge. Sim. E quando ele arrebentou, cansou de fazer gol. E no final do ano passado foi isso aí também. E ele... Gol no Maracanã, inclusive, contra o Flamengo. Não sendo um fixo, não sendo facilmente localizado, ele chega muito bem. Ele chega muito bem. Agora, ele tem também dificuldades com a responsabilidade que a função dele exige. Ele vigia, dá uma olhadinha no que está acontecendo, tudo. Por isso, até talvez isso ajude a explicar o bate-volta dele no futebol europeu. Bate-volta. Ele nunca conseguiu render. Se ele jogou 10 jogos, foi muita coisa na Europa. No Benfica, inclusive, que é um clube que acabou de dar oportunidade para o menino João Félix, que chega, joga e é artilheiro. E o mundo quer. E o mundo Exatamente. quer. O Jonas cansou de fazer gol. O Jonas, agora não sabemos mais, né, o que vai ser dele, mas a oportunidade que o João Félix abraçou, o Gabigol não abraçou. E acho que muito em função a gente pode falar de talento, claro, mas que muito em função de compreensão do jogo.
que o menino tem fácil e que o Gabigol tem menos. E aí, então, o que salva o Gabigol? O gol é o que salva. Porque muitas vezes ele não joga tão bem, mas ele faz lá 1, 2 gols e acaba. Mas aqui eu acho que nem é a conta do Abel. Botar na conta dela, às vezes é o próprio entendimento do jogo, então. Não, mas aí qual foi a ideia do Abel? Tira ele ali de um 9, põe ele pelo lado, adianta o Bruno Henrique e tal. Isso eu não vou falar que deu errado. Eu acho até que deu certo, porque o Bruno Henrique começou a fazer mais gol. Só que o próprio Gabigol, ele não... Perdido nessa história, né? Ele não acrescenta mais. Insistência com o Diego. Vocês acham que há uma insistência com o Diego, mas ele foi importante, vocês mesmos disseram. Sim. Eu não vejo o Diego no centro do problema. Você veja o jogo. O jogo. O jogo, assim, o jogo pode melhorar, você pode argumentar, mas o Diego faz parte dele. Mas eu vejo o jogo assim, no sentido de melhorar o jogo, não é só... Se você atribui a um jogador todo o problema de uma equipe, então é fácil resolver o problema. Então não vejo assim, a insistência foi o que detonou, o que segurou. Acho que a questão é como os teus atacantes se comportam sem a bola, com a bola, a característica do time. Você quer, às vezes, um time que toque a bola e teus jogadores, os escalados são jogadores que não conseguem fazer isso porque eles são diretos, então eles vão arriscar, vão tentar entrar na área. Acho que tem uma questão global que permeia o jogo acessado até agora pelo Flamengo, mas que não é o nível que o Flamengo, no meu entendimento, deveria estar jogando. Ô, Nonato, ele falou do Beira-Rio. Ele não sei se ele está mandando muito bem nas entrevistas aí recentemente. O que você acha das entrevistas? Está só desagradando, né? Porque... tá mandando muito bem. E a impressão que dá é que, assim, talvez ele esteja, de algum modo, dizendo... Eu estou com um grupo de jogadores, que foi o que ele disse, inclusive, na última resposta, né? Dizendo que os jogadores precisam dele, mas acho que ele precisa dar uma resposta maior para a torcida do Flamengo como um todo, né? Não dá para sentar ali nos louros e dizer, eu efetivamente estou com um grupo de jogadores, o grupo está fechado comigo, porque a partir disso ele começa a criar um atrito com o torcedor. Me parece que foi isso que nós vimos, inclusive, no fim de semana. A torcida parece já perder um pouco a paciência com ele. E essas frases não acrescentam absolutamente nada, né? É um estilo que não vai ajudar a trazer o Flamengo de volta para o seu torcedor, né? E a impressão que dá é essa, que a torcida está um pouco cansada nesse momento do Abel. As pessoas estão mandando mensagem aqui pelo Twitter, que até parece por essa que... falta de variação que a gente... Acredito que muita gente está sem paciência com ele mesmo. E para a gente fechar, o estilo paizão. Se tinha um problema que muita gente via no passado com esse Flamengo, ali no finalzinho do semestre, perdeu a Copa do Brasil e tudo mais. Pô, tá faltando alguém para botar ordem no vestiário. Abel, hein? É o estilo paizão do Abel. Isso é errado? Isso é certo ou não é nem certo nem errado? Você parte do ponto que um paizão não consegue botar ordem, mas ele pode conseguir botar ordem. Assim, eu não vejo isso como problema, não. Porque o Felipão, qual é o estilo do Felipão? Paizão. Aí tá dando errado? Família escolar. Família escolar. Então como é que você se posiciona? É o estilo. E aquilo também, né, Calçado? Se esse paizão for antenado, vendo aquilo que o Luciano falou, se ele não for um cara muito se não tiver pouco afeito às novas tecnologias, ele vai funcionar. Porque nossa enquete aqui, ela é extremista, né? Ou é uma coisa ou outra, não tem um meio termo, né? Então, você vivendo do extremo é difícil. Mas não quer dizer que não tem autoridade, porque do jeito que está colocado aí é o seguinte, um paizão não tem autorizar. Ele é qualquer coisa, né? E eu também não gosto de treinadores que não tem... Chega no vestiário e nem conversa com os caras. Sim. Tem treinador que você nem conversa com o jogador. Isso aí eu acho pior. Não dá, né? Isso eu acho pior. Cara, se aquilo é uma equipe, tem essa de eu estou aqui em cima e vocês... Danem-se, vão cumprir ordens e ponto final, nem converse comigo. Então, posso deixar na coluna do meio, então? Essa aí? Pode Porque ficar. é um item mais delicado a gente discutir.